Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje nós estamos encerrando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nossos devocionais diários, começando a leitura de Deuteronômio, se você está acompanhando também as proposições de leitura aí do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 1 ao 4. No capítulo 28 nós terminamos a leitura, a história, aqui as narrativas contadas, muito bem contadas por Lucas. Eles ali, lembra-se, estavam no naufrágio e agora eles descobrem que aquela ilha onde eles naufragaram chamava Malta. Ali eles se juntaram, os bárbaros, ou seja, aqueles que não eram romanos, eram chamados de bárbaros, eles acolheram bem os irmãos ali. Os náufragos, na verdade. Tendo Paulo ajuntado, tirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão, diz o versículo 3. E quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, sal do mar, a justiça não o deixa viver. Veja que aquelas pessoas eram supersticiosas. Eles estavam vendo ali que Paulo tinha conseguido salvar-se de uma tempestade, algo assim miraculoso, algo talvez que eles não tivessem visto muitas vezes, mas logo depois de sair dali, ser picado por uma víbora, então ele não podia ser coisa boa. E aí eles ficaram esperando ele inchar, diz o versículo 6, ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, ou seja, de assassino a Deus em pouco tempo. É o que estava acontecendo com Paulo. Nós já vimos isso acontecer lá na cidade de Éfeso, por exemplo, enquanto ele estava com Barnabé. Ele vai de Deus a demônio de uma hora para outra. Paulo tinha muito disso. O seu evangelho, a sua pregação, o seu jeito de viver e de agir fazia as pessoas terem pensamentos bem diferentes, contraditórios sobre eles e até mudança de pensamentos de uma hora para outra. Ali, quando viram que Paulo tinha ali sido livre de morrer pela picada da víbora, ele ficou sabendo que ali havia um homem, principal da ilha, chamado Públio, e o pai dele estava doente, diz o versículo de número 8. Paulo foi até ele, orou, impôs-lhes a mão e ele foi curado. Depois dele curado, trouxeram quase a ilha toda ali para que todos que estivessem ali fossem curados também, o que gerou ali muitas honrarias, gerou também ali mantimento para eles seguirem a sua viagem. Veja que depois de 3 meses eles viajaram, eles ficaram 3 meses ali naquele lugar. Depois de algum tempo eles vão chegar num lugar chamado Puteoli, e onde eles estavam ali havia irmãos, diz o versículo 14. Achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Depois dali foram enfim chegar a Roma. Veja que o caminho foi doloroso, foi com muitas dificuldades, mas o projeto final de Deus havia de ser cumprido independente das circunstâncias que fariam com que isso acontecesse. E ali, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava, diz o versículo de número 16. Quando Paulo chega ali, ele vai procurar os judeus e vai meio que procurar ali informá-los a realidade. Ele achou que tinham chegado informações distorcidas a respeito dele ali ao povo judeu que morava em Roma. Mas o versículo 21 diz para nós que os judeus respondem a Paulo assim: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Mas eles queriam ouvir Paulo. Então eles marcaram um dia, diz o versículo 23, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Paulo estava ali, foi permitido que ele ficasse ali. No finalzinho aqui do capítulo nós vamos ver que ele ficou por 2 anos ali na sua própria casa, onde recebia todos que o procuravam, diz o versículo de número 30. Mas voltando aqui ao versículo 23, diz que Paulo pregou. Ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo não se cansava, Paulo não parava de pregar. Tudo na vida de Paulo era pregação, girava em torno da pregação, girava em torno de Jesus Cristo. E ele usava a lei, ele usava os profetas, era a Bíblia que eles tinham nas mãos ali para poderem estar mostrando ali que Jesus é o Cristo, era aquele tão esperado pelos judeus, mas claro, eles ainda estavam endurecidos. Paulo se lembra, inclusive, por muitos dele terem rejeitado a profecia de Isaías, que Jesus cita
Batista. Também ali nos evangelhos nós encontramos essa mesma profecia, versículo 26 de Atos 28, vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis, não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Veja que Isaías diz isso, Jesus repete essas palavras, porque muitos endureceram o coração. Seus corações estão endurecidos, mas nós cremos que a pregação da palavra é o que vai esmiuçar a penha, como diz o profeta Jeremias. A pedra do coração, ela pode ser quebrada pelo poder da pregação, e por isso os devocionais são pregados para você todo dia. Se você ouviu até aqui, não deixe de estar compartilhando, curtindo, comentando, perguntando se você quiser. Lembre que o evangelho do reino continuou sendo pregado. Atos terminou no versículo 31 com Paulo pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo e nós damos continuidades. Nós estamos aqui em Atos 29, 30, 31, já são milhares de anos nós pregando o evangelho, levando a palavra, confiando que breve o Senhor voltará. Que nós não nos cansemos e continuemos levando essa palavra para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.